Salve nação corintiana, aqui é o Rô Corinthians trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, vamos falar sobre o Mantuan. O Mantuan, ele serviu moeda de troca, né, do Yuri Alberto, ele mais dois jogadores. E o Corinthians simplesmente cedeu 50% do atleta, ficou com 40% e os outros 10% era do próprio atleta. E o Corinthians colocou na cláusula, quando ele foi para lá, o Zenit, que depois de 6 meses eles teriam opção de compra. Caso não comprasse, ele retornaria ao Corinthians. E foi o que aconteceu. Basicamente agora tá para o seu vínculo, né? O seu contrato já está para expirar e o presidente lá do Zenit falou que quer a compra do atleta. É uma incógnita do valor, e só que assim, estima-se que é mais ou menos 3 milhões de euros, que vai dar uns 16 milhões de reais. E é assim, foi uma troca envolvida ainda mais 2 jogadores, Robert e Renan, e aí o Duqueiroz também, e assim, eu acho que foi muito jogador e muito dinheiro. Se vendesse esses 3 jogadores separados, o valor daria muito mais que o Yuri Alberto. Mas essa diretoria é muito burra, para não falar outra coisa, né? É muito inteligente. Mas fazer o que? É isso. Vendeu o atleta, então ele não retorna ao Coringão. Então, deseja boa sorte. Fora que o número dele ainda foi melhor que do aqui no próprio Corinthians, que ele teve 29 jogos, teve 6 gols e 4 assistências. Então, e no Corinthians ele tinha 33 jogos, 5 gols e uma assistência. Então, assim, querendo ou não, ele foi ainda melhor lá. Então, assim, ele merece, fica por lá mesmo. E até a próxima. Mais ou menos isso. Vamos falar do STJD. O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva puniu o Corinthians, né, devido aos atos homofóbicos em 14 de maio contra o São Paulo na Arena Neoquímica. Os torcedores, né, fizeram os gritos homofóbicos e aí o Corinthians foi denunciado pela justiça daqui, foi denunciado pelo juiz também. Então, assim, uma maravilha o Corinthians, né? Enfim, aí o Corinthians, essa punição, ele foi o primeiro clube a ser punido dessa forma, como sempre, né? Sempre o Corinthians é o espelho para ser punido. Comebol naquela época lá, quando aconteceu a morte lá do torcedor também, né? Que não tiveram prova que era da torcida do Corinthians, o Corinthians também serviu, né? Sempre é o Corinthians, é coisa incrível, mas enfim. Então eu só espero que os outros times também sejam punidos, porque isso é o que mais acontece, né? Mas enfim. Então, querendo ou não, ele foi punido aí de 1 ano de campo. E só que assim, esse 1 ano de campo pode ocorrer isso em casa, né? Pode ocorrer contra o Red Bull Bragantino, que é daqui 3 jogos, porque o Corinthians vai pegar dia 21 o Santos, né, fora, aí depois vai pegar o Atlético Paranaense lá no Paraná e retornando ele pega o Red Bull Bragantino. E aí é onde o Corinthians pode recorrer também querendo ou não, dessa punição. Mas enfim, é isso. Então, o Corinthians aí foi punido. Fora também que a gente ainda teve uma multa por causa dos jogadores não estarem dentro de campo no horário determinado no segundo tempo da partida. Então, até isso os jogadores cooperam. É coisa incrível isso, né? É só o Corinthians mesmo. Fazer o quê? Falar de Renato Augusto. Bom, Renato Augusto, na terça-feira, ele tinha feito exames, né? Para ver
o que deu e o que ele tinha, né, na panturrilha, porque ele estava querendo não sentir na panturrilha, e aí saiu do jogo logo aos 20 minutos do primeiro tempo contra o Cuiabá, e aí ninguém sabia. Pá, fez o exame e na quarta-feira constatou que ele teve uma lesão de primeiro grau, né, na panturrilha esquerda. E assim, ele, para ele voltar, a melhora é de 7 a 10 dias. Então, tipo, o Corinthians, querendo ou não, já tinha 10 dias aí de parada, né, da FIFA e data FIFA. Então, mesmo tendo ainda esses dias, a chance é grande dele não jogar contra o Santos na Vila Belmiro. Então ele só jogaria contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba. Então, querendo ou não, mais uma vez a gente perde ele. Em maio mesmo a gente já tinha perdido ele ficou 2 meses, né, sem jogar, e depois teve 4 jogos, e aí agora teve essa lesão. Ele voltou, teve 4 jogos e teve essa lesão. Então é assim, é complicado. Ele ultimamente, ele sempre teve, querendo ou não, muitas lesões na carreira dele. Só que esse ano aqui tá meio complicado. Então vamos esperar, né, querendo ou não, a melhora dele aí e que ele não tenha mais lesões, né? E tirando essa parte do Renato Augusto, Corinthians! então, vamos falar de coisa boa, né? O Corinthians não vive só de coisa ruim também, né? Então é assim, vou falar sobre Cuéllar, Gustavo Cuéllar. O empresário dele entrou em contato com a diretoria do Corinthians no começo dessa semana. Notícia de Samir Carvalho, ele vem noticiando sobre o Cuéllar, sobre o Matias Rojas. Então assim, ele tá entendendo e acertando muita coisa. Enfim, então é assim, o empresário veio aqui para falar com a diretoria do Corinthians e simplesmente para fazer uma nova proposta lá ao Hilal, na qual o jogador joga. E o Corinthians, na primeira tentativa, tinha mandado a proposta de 3 milhões de euros, que dá uns 16 milhões de reais. E eles acharam muito pouco. E eles realmente ficaram batendo o pé para querer os 6 milhões de euros. E assim, aí vem a minha opinião. Eu acho que é muito dinheiro para esse tipo de jogador, porque ele tá com 31 anos, vai fazer agora. Então, sei lá, eu acho que é meio que uma loucura. A gente vai gastar muita grana por esse jogador. Eu acho que na América do Sul tem jogadores, pode não jogar tanto quanto ele, mas joga bem, entendeu? Porque assim, é novo e ainda o Corinthians pode ter uma futura venda, coisa que o Corinthians não vai ter venda com ele. O Corinthians vai comprar ele e ficar gastando com ele, fora o salário dele, que o Internacional queria contratar ele por 700 mil. O Corinthians deu o dobro do salário. Então é assim, ele vai chegar aqui com um dos maiores salários, se não for o maior salário. Acho que é até maior do que o Matias Rojas, mas aí também é outra coisa. Enfim, então é assim, aí o Corinthians se sentiu lisonjeado do atleta vir, né, pedir para o Corinthians ir lá e fazer uma nova proposta. Se o empresário falar isso, é que eles já devem ter falado lá com o presidente lá do clube, e o atleta deve estar pressionando para querer voltar ao futebol brasileiro. Alguma coisa é assim, né? E aí vai acontecer duas coisas: ou realmente ele vai vir, ou ele vai ficar afastado lá. É algum dos dois também que vai acontecer. Mas assim, esperamos que o Corinthians aí, que eles aceitem a proposta do Corinthians. O Corinthians eu acho que deve aumentar mais um pouco. 6 milhões eu acho que o Corinthians não vai dar, mas se der 6 milhões também, o Corinthians é maluco. A gente tá sem dinheiro, ainda fez fazer isso, mas assim, enfim, Corinthians a gente sabe como é, né? Depois a gente resolve, como a conversinha do seu Andrés, depois a gente resolve. A gente vê como é que tá o Corinthians depois
do resolver. E além do Matias, além do Cuéllar, Matias Rojas também foi outro assunto de ontem. O presidente Victor Blanco, lá do Racing, ele estava lá, querendo ou não, dando entrevista para uma rádio, né, a The Sports Rádio, e aí falou que o Corinthians comprou ele, fez a compra dele, e que eles não conseguiram igualar a proposta do Corinthians, foi muito boa, e que nenhum time lá da Argentina conseguiria cobrir a oferta do Corinthians. Então por isso que ele deixou o Racing e só está esperando aí o fim de contrato dele, que é até o fim desse mês aqui, e aí no dia 3, né, a gente já pode, porque ainda a janela se abre de transferência, e aí é onde a gente pode realmente falar que tá com o contrato assinado e tudo. Mas é isso, né? E assim, o Corinthians também tá garantindo muito aí com essa Libra, né, da nova Liga Brasileira aí. O Corinthians vai receber, mas sim, sinceramente, eu pagaria as dívidas. Se o Corinthians gastar esse dinheiro em jogador, a gente vai estar cometendo o mesmo erro de anos atrás. E aí a gente vai colher o ano que vem, depois, e aí só lá Deus sabe quando a gente vai pagar essa dívida. Mas enfim, é isso. Bom, desejo aí uma boa quinta-feira, bom fim de semana também, já estamos próximo também. Agradeço a vinda, senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu!